Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento da Dr. Sete Comunicação. Você que é vendedor, precisa entender sobre as bobinas. Então, essas daqui são todas as bobinas que nós temos. Material promocional, impressão R$19,90, né? Não sei como que tá o valor do metro quadrado quando você está assistindo esse vídeo da promoção, mas todo material de promoção nós cobramos a bobina. Então, aqui nós temos os adesivos. Quais que são os tamanhos da bobina? Anota aí. Bobina de adesivo é 1,6, 1,27 e 1,52. Então, se você está vendendo um adesivo de 80 centímetros, tem que cobrar por 1 metro. Por quê? Porque nós vamos rodar a bobina de 1 metro. Se o cliente quiser encaixar uns adesivos na lateral, ele pode encaixar. Mas você vai vender sempre por 1,6 no mínimo, tá bom? Então, por a quantidade que o cliente quer. Se o cliente quer uma faixa de 1 por 30 centímetros, você pode colocar até 3 arquivos que vai ficar o mesmo valor do metro quadrado, tá bom? Lonas, as lonas nós temos o tamanho, anota aí, pra você poder ficar fixado na cabeça. Os tamanhos de 1 metro, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2,5 e 3,20. Então sempre que você for vender para somar para o cliente, principalmente promocional, você vai ter que pegar esses tamanhos e colocar por esse tamanho, né? O tamanho da bobina. Então, se o cliente tem um arquivo de 50 centímetros por 10 metros, você tem que somar pela de 80. Então, 80 por 10 metros, tá? Sempre levando em consideração que são as bobinas que a gente tem aqui que precisam ser utilizadas para você cobrar do cliente. Por quê? O que acontece? Nós estamos com o material aqui. Olha só essa impressão aqui. Então, essa impressão falando agora sobre lona com sobras, tá? Então o cliente comprou aqui 1,5. Só que 1,5 vem até aqui. Por quê? Porque o design coloca mais 7,5 centímetros aqui de sobra e mais 7, na verdade coloca aqui 3,5 e mais 7,5 de sobra aqui. Por quê? Para o cliente conseguir instalar. Então, quando você for vender para o cliente, então o cliente mandou um arquivo de 1,5, isso falando de lona com sobras, tá? O arquivo de 1,5. Só que a gente vai ter que aumentar mais 30 centímetros nesse arquivo para poder o cliente ter sobra para esticar. Porque aqui ele pega para esticar, né? E aqui ele envolve o metalon. Então tem uma sobrinha aqui para envolver o metalon e uma sobra aqui para ele esticar. Isso aqui precisa ser cobrado. Esse arquivo de 1,40, ele vai para 1,80. Então nós precisamos cobrar do cliente essa sobra, entendeu? Então toda vez que você lançar um pedido que for lona com sobras, o cliente manda o tamanho de um arquivo de um tamanho, 1,50, vai precisar aumentar mais 30 centímetros. Ou 1, vai ser 1,30. 1,50, 1,80. 2,30, 2,60, entendeu? Inclusive lonas acima de 2,5 metros, a gente roda na lona de 3,20. Então você tem que até entender com a produção o tempo de entrega e se vai encaixar mais alguma coisa, porque às vezes vai ter que cobrar como se fosse 3,20 do cliente, entendeu? Por quê? Porque nós trabalhamos com as lonas grandes naquela máquina lá. Então se a gente colocar uma lona de 2,80, só tiver a bobina de 3,20, nada para encaixar, tem que cobrar os 3,20. Por quê? Porque senão vai ficar 1 metro de lona sem ser utilizada, que nós vamos ter que jogar fora, entendeu? E vamos ter perca, aí a gente perde a parte do lucro da empresa. Entenderam como é que funciona? Sempre pegar o tamanho. Então, primeiro ponto para a gente poder recapitular o tamanho da lona. Você tem que utilizar e vender a largura da bobina, a largura da bobina do adesivo também. Então os tamanhos você pode voltar e ver todos que eu falei. E por último, lona com sobras, que você precisa ver o tamanho que o cliente quer. Então tem que perguntar, lona com sobras que você quer, ou é lona com refile, refilada na imagem? Então tudo isso vai alterar o preço. Tem que entender o tamanho da bobina que nós temos e fazer essa composição de preço baseado nisso, tá bom? O Mubis ele dá um preço bem aproximado, a gente só precisa validar na calculadora certinho se o preço está correto, se está levando em consideração essas sobras, beleza? Tem no manual, né, toda essa explicação para você rever também e acompanhar. E não esquece de escrever o seu nome aqui embaixo para saber que você
assistiu esse treinamento. Muito obrigado por fazer parte do nosso time.